Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético, da TV Manaim. A TV Manaim está vinculada à Igreja Cristã Maranata e no episódio passado nós começamos a falar sobre as 10 pragas no Egito, né? E hoje nós vamos dar continuidade, esmiuçando aqui, detalhando sobre essas pragas, né? As pragas no Egito são sinais que o Senhor concedeu ali, maravilhosos, para retirar o povo ali da terra do Egito. Comigo aqui no estúdio está o pastor Roberto Pedra. A paz do seu pastor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos. Pastor Roberto, nós encerramos o nosso episódio passado lendo um texto lá em Êxodo, no capítulo 5, no verso 7 e 8. Eu gostaria de ler esse texto novamente, até para que os irmãos possam ter, aqueles que não assistiram o episódio, que vão assistir depois, possam ter a ideia do que nós estamos vivendo cronologicamente. Então, o que acontece? Deus dá uma ordem para Moisés e Arão, que era o irmão de Moisés, irem diante de Faraó, que era o rei do Egito, e ali informar a Faraó que o Deus dos hebreus estava ordenando que o povo saísse do Egito para que pudesse sacrificá-lo no deserto. E ali há uma imposição de Faraó, né? A carga, né, sobre os hebreus ela foi aumentada, né? O trabalho, porque Faraó diz assim, ó, eles estão ociosos, né? E interessante que o texto diz assim, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer os tijolos como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso, clamam dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Então foi nesse ponto que nós paramos, mas eu gostaria de pedir para você agora detalhar, né, cronologicamente as 10 pragas. Nós vemos aqui, pastor Alex, a primeira praga, como está no quadro, que começa no texto bíblico lá em Êxodo 7, do versículo 17 ao 25. É quando as águas são transformadas em sangue. É a primeira praga. É interessante lembrar que o rio Nilo ele era um dos deuses também considerados pelo povo. E quando ali agora, nessa primeira praga, Deus atinge o rio Nilo, transformando aquelas águas em sangue, isso até profeticamente, se nós aplicarmos, porque cada uma delas, elas têm uma aplicação daquilo que está acontecendo no mundo hoje. Né? E se nós formos ver aqui, por exemplo, o sangue, ela foi transformada em sangue, porque até fala daquilo que para o Egito era loucura, para o Egito era morte, era tristeza, mas para a igreja é livramento. Assim também como o Mar Vermelho simbolizou lá na frente, na saída do povo, para o Egito simbolizou morte, para Israel simbolizou vida. Então o sacrifício de Jesus também é isso, o poder do sangue de Jesus. Para a igreja é livramento, é libertação, é nova vida, né? É perdão dos pecados. Ao contrário, para o mundo, que é condenação, é morte, cheira mal. Né? A Bíblia diz que alguns havia mau cheiro, mas porque para o mundo, né? Para aquele que não conhece e não aceitou o Senhor. Né? Então essa é a primeira praga. E isso se aplica hoje nos nossos dias, porque a igreja está sendo retirada do mundo. O Senhor está tirando a igreja também com mãos fortes, com mãos poderosas. E ele está manifestando os seus sinais hoje, no meio da igreja, né, no meio do mundo. Então, é a primeira praga, em Êxodo 7, 17 a 25. A segunda praga, a praga das rãs. Né, está no Êxodo 8, capítulo 8, verso 1 a 15. A praga das rãs, ela é interessante, porque a Bíblia diz que as rãs elas se espalharam por toda a terra do Egito. E a Bíblia menciona que elas se apresentaram nos leitos, nas amassadeiras, subia pelas pessoas. Né? E uma das coisas que destaca, que nós poderíamos abordar aqui dentro da aplicação profética para os nossos dias, porque uma das coisas que se destaca nas rãs é a boca grande.
né? O ter uma boca muito grande. Então, nós podemos aplicar até mesmo aquilo que é proferido, aquilo que é falado, né? Palavras hoje que servem, que confundem as pessoas. O que nós vemos hoje é que as pessoas são muito levadas, né? Por aquilo que outros estão ditando, né? Sim. Os modismos, né? No mundo, né? E isso tem invadido as famílias, né? Porque o que destaca aqui é que essas rãs, elas entraram nas casas, né? Sim. E o grande objetivo hoje que nós vemos é famílias que estão sendo desfiguradas, né? Nesse momento, né? O Leito ali fala da intimidade, né? Às vezes o casamento, a comunhão no local de se alimentar. Então esses maus conselhos, né? Essas, né? Situações, né? Essas linhas de pensamento, aquilo que vem, né? Aquilo que está sendo proferido, isso tem trazido essa destruição, né? Então nós vemos isso hoje no mundo, né? Nitidamente o que tem vindo, né? Muitas vozes, né? Muitas vozes que se levantam. Interessante porque até aqui, nesse momento, Faraó chamou os seus sábios e eles replicavam a mesma situação, né? Eles transformaram também a água em sangue, movimentaram rãs. Qual era o objetivo? Trazer descrédito à palavra de Moisés. Dizer que Moisés não está falando a verdade. Agora, na terceira praga, muda a situação, com a praga dos piolhos. É quando vem a praga dos piolhos, a Bíblia diz que ele, no pó da terra, né, agora vem os piolhos. Quando os sábios de Faraó vêm tentar fazer algo semelhante, eles dizem, olha, não tem condição, aí está o dedo de Deus. É interessante que você fala que até a segunda praga, os magos ali do Egito, eles conseguem replicar, porque nós vamos ver isso. Isso é até um ponto de atenção para nós, porque às vezes nem todos que vão falar de sangue, nós temos Bíblia, não estão vivendo. É necessário viver isso, Sim. né? É a Bíblia na letra ou a Bíblia na revelação, né? As mesmas coisas são os conselhos, né? Discernir o que é um conselho que vem de Deus e um conselho que não vem de Deus, né? Hoje nós temos muito isso, né? Às vezes as pessoas elas confundem uma experiência espiritual com aconselhamentos para essa vida, né? Sim. Né? Na realidade, são os aconselhamentos para esta vida, não para uma vida eterna. Sim. E chega agora aqui na praga dos piolhos, que vão atacar as cabeças, né? A mente. Ali nós já vamos ver que Deus vai dar sinais para fazer uma separação, né? Entre aqueles que me seguem e aqueles que não me seguem. E é importante aqui também esclarecer que Deus não faz acepção de pessoas, né? Mas há um juízo. E há um momento que você tem que tomar uma decisão, né? Aquela expressão que nós sempre usamos, né? O livre-arbítrio, e você decidir se você vai servir a Deus diante dos sinais, dos juízos que o mundo está vivendo. Há uma oportunidade de salvação, né? Mas continuando aqui... Aqui, como você disse, a mente hoje do homem, porque o piolho ele fere a mente. E hoje o homem está com a mente doente, né, em função, né, hoje é o que está acontecendo no mundo hoje, né, e o povo clamou em função disso. E interessante porque assim, agora Moisés vai a Faraó pede que cessasse, mas interessante que em todas as pragas, todas elas tinham uma ordem, né? Não era um momento aleatório. Houve um momento que Moisés diz assim, eu vou te dar a oportunidade de escolher a hora que você quer que as pragas cessem. Não, amanhã elas vão cessar. Exatamente, às vezes as pessoas querem deixar para amanhã, né? O Faraó podia pedir assim, cessa hoje, né? Sim. Hoje, né? Como a mesma pressa do Senhor Jesus, né, com o bandido, o malfeitor ali na cruz, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? O homem vai adiando sempre. Mas o homem vai adiando, postergando, né? Postergando. A próxima praga das moscas
em Êxodo 8, capítulo 8, verso 20 a 32, agora as moscas, elas vêm, se espalham também sobre todo o Egito, e nós podemos até deixar para abordar um pouco mais no próximo quadro, né? Vamos passar mais rapidamente para nós podermos mais falar no próximo quadro. Êxodo 9, do 1 a 7, fala da morte do gado. Ainda no 8 a 12, a sarna, a saraiva, do 18 a 35. Saraiva de fogo, né? Desce fogo do céu, né? Isso. Nós vamos passar um pouco mais rápido, porque o próximo quadro nós vamos nos deter a eles, né? No Êxodo 10, 4 a 20, dos gafanhotos, do 10, 21 a 27, as trevas, e do 11, do 4 a 10, no capítulo 12, 29 e 30, e mais alguns versículos, a morte dos primogênitos. É interessante que a 9ª e a 10ª praga, elas quase que vão acontecer, elas acontecem simultaneamente. Né? As trevas continuam, vem a morte dos primogênitos e aí a saída do povo, né? Sim. Mas eu gostaria que passasse outro quadro, até você falou isso, até para nós fazermos aqui um comparativo, né? Por quê? É o que nós falamos no início do episódio. Quando nós falamos de Egito, e profeticamente nós vamos falar do mundo, né? Da atualidade, aquilo que o mundo está vivendo. Aí, mas, pastor, o que é o mundo, né? O mundo é toda essa estrutura, né? Religiosa, sim, política, aquilo que o homem vive, os deleites do homem nesta vida, o homem distante de Deus, é toda essa estrutura que nós vamos chamar de mundo. Né? Que vive esse projeto contrário à vontade de Deus. O projeto contrário à salvação. E é interessante que esse quadro ele vai resumir bem, por quê? Na primeira praga, o evento ali que chama atenção é o quê? São águas feitas em sangue, é o sangue. Você falou muito, muito bem aqui, interessante, por quê? Para o mundo é morte. Mas para a igreja é vida, né? Sim. Quando nós vamos ver a morte de Jesus na cruz, o mundo, ele foi vencido na cruz, né? Morte, né? Às vezes as pessoas até se comovem, né, com a morte de Jesus ali, mas para a igreja não. A igreja, a morte de Jesus foi vitória, sim, vida, né? O sangue é vida para nós, porque é uma operação do Espírito Santo, né? A segunda praga ali, das rãs, né? Você também já passando aqui, conselhos para a morte, né? Para o mundo, né? Se você der ouvidos ao mundo, são conselhos para quê? Para a morte, para essa vida, né? Não é que você vai ouvir e vai morrer imediato, mas são conselhos que não vão te levar para uma eternidade, né? Já na presença do Senhor, o homem ele vai viver o quê? A consulta à palavra, né? Sim. Deus falando, né? O mundo tem muitas vozes, né? Mas quando nós vivemos na direção do Espírito Santo, ouvindo a voz do Senhor, consultando a palavra, quer dizer, nós temos um conselho seguro, né? Uma palavra certa para a nossa vida. Então é interessante, você vai ver aquilo que o mundo está vivendo, mas também aquilo que a igreja vive hoje nos nossos dias, sim, né? Sim. O Egito estava vivendo aquelas pragas ali e aqueles sinais iriam se intensificar e o povo sairia. A igreja está vivendo essa experiência, eles estão se intensificando, porque a igreja vai ser arrebatada e vai ser levada para a eternidade. Né? Então a igreja vive vida, ela vive a consulta à palavra, a praga dos piolhos ali que os magos do Egito não puderam replicar. Fala de quê? Fala de uma mente apodrecida, né? O homem hoje, os grandes conflitos do homem estão na mente. Está na mente. Né? O homem hoje, as grandes batalhas, né, estão na mente. Talvez você até que está nos assistindo, talvez esse episódio ele foi proposto para você assistir, talvez você está vivendo essa batalha na sua mente, mas em contrapartida, a igreja ela tem uma opção de viver o quê? A mente de Cristo, sim, né? Cristo como o cabeça da igreja, as operações do Espírito Santo, né? O que o salmista pediu, né? Sonda, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. É um Deus que sonda, é um Deus que visita, é um Deus que liberta a mente do homem. Mente de Cristo é viver uma mente voltada para as coisas da eternidade. Sim. Né? A Bíblia diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti.
Então, se nós temos a mente firme no Senhor, o Senhor conserva em paz, o Senhor conserva, mesmo em meio às tribulações da vida, porque o povo estava vivendo também aflições, as aflições da saída. Mas nós estamos vivendo o momento da saída, mas há paz no coração. Glória a Deus. É isso Senhor. Mesmo. A quarta praga das moscas, né? Fala de corações contaminados, né? Sim. Hoje o mundo, a mosca, onde ela vai pousando, ela vai depositando seus ovos ali. E se é um alimento, é contaminado. Então são corações que estão contaminados, às vezes aprisionados pelas coisas dessa vida, Sim. né? Mas, em contrapartida, a igreja, ela vive o quê? Corações santificados, né? Porque nós somos purificados pelo poder do sangue de Jesus, né? É o homem separado, né? A expressão santo, né? Não é um atributo, né? Uma qualidade, né? Que as pessoas elas têm por si só, naturalmente, né? Mas são santificadas, separadas por Deus, Sim. né? Então o homem tem essa opção de, ao invés de ter coração contaminado, ter um coração santificado. Interessante que a quinta praga fala da morte do gado, né? Dos bois ali. E como era uma sociedade agrícola, né, agro-pastoril, o gado fala da força humana, né? Então, nós mostramos, o gado ele morre, né? Então é um trabalho vão, né? As obras, elas não levam à salvação, né? Então o homem às vezes ele tem as suas ideologias, tem o seu trabalho, ele vive, os líderes desta vida, desse mundo, mas são trabalho vão, eles vão perecer. Mas na realização da obra do Espírito, nós temos, essa não morre, né? Porque vai nos levar para a eternidade. Né? Depois temos a sarna, né? Porque foi a inquietação, né? Porque foi um juízo sobre o corpo, né? As pessoas, a sarna veio, as pessoas ficavam inquietas, a coceira que vinha ali, toda aquela situação. E o que? Hoje o homem inquieto, né? Não há paz, né? Justamente. A inquietação é notória no mundo. O homem está insatisfeito em todo lugar que ele vai. Há uma inquietação. É a sarna, né? Todos se coçavam, como a Bíblia diz, né? Hoje o mundo está nessa situação, mas o Senhor, ele tem a bênção do descanso, né? O descanso, o homem encontra descanso em Jesus. Em Jesus. As pessoas não conseguiam dormir, né? Não conseguiam dormir. E hoje nós temos essa tranquilidade, né? De nos deitar e levantar na presença do Senhor. Sim. Nosso descanso é o Senhor. Não é um dia específico, mas o nosso descanso é o Senhor. Nós descansamos no Senhor todos os dias. Né? Nós vivemos um mundo que nós estamos também sujeitos, né, às guerras, às crises financeiras, como o mundo, qualquer habitante desse planeta está vivendo. Mas nós temos um escape, que é descansar no Senhor. Né? A sétima praga é a da saraiva, né? Juízo, né? E interessante que o texto diz que aqueles que estavam fora da casa, eles foram atingidos ali, né? Tudo foi atingido. Sim. Aqueles que se escondiam dentro da casa tiveram livramento, né? E nós vemos hoje, né, a operação do Espírito Santo, né? Toda essa ação do Espírito Santo, o Espírito Santo sendo derramado. Para aquele que não crê, né, é juízo. Mas para a igreja, não sei o quê, são os frutos do Espírito Santo, né? Sim. Enquanto o mundo ele está vivendo dentro dos juízos do Senhor, a igreja tem a bênção do batismo com o Espírito Santo. Há um contraponto, né? Porque o Senhor sempre, houve um momento que o Senhor disse assim, né? Eu farei distinção entre o seu povo e o povo de Israel. Quer dizer, e o mundo está vivendo o juízo, como que caía, né, saraiva com fogo, né, vinha sobre o mundo, atormentando, trazendo, né, perdas, mas em contrapartida, a igreja não, a igreja hoje ela tem o fogo, mas do Espírito Santo. Glória a Deus. Né? Depois nós temos a praga dos gafanhotos, que vem ali e aniquila o verde, né, consome ali o alimento. Né? Então vamos ver, houve fome e morte, mas a igreja ela tem alimento, né? É a palavra revelada, é a água da vida, são operações dos dons espirituais. A nona praga, trevas, né? Pecado, as pessoas não podiam se movimentar,
Sim. paralisadas, né? Eram densas trevas, palpáveis, né? Palpáveis. Então, assim, um mundo hoje que está estagnado, né? Ele não sabe para onde ele vai, né? Mas a Bíblia diz que na casa dos hebreus havia luz, né? Havia uma promessa, né? De um grande livramento. E a 10ª praga, a morte dos primogênitos, né? Condenação, né, para o mundo, mas uma herança, né? Porque na casa que havia ali a marca do sangue, né? Nós vamos falar isso no próximo episódio com mais detalhes. Na casa que havia a marca do sangue, o primogênito foi preservado, né? E nós vamos até no próximo episódio, né, dar para que você possa assistir, para nós entendermos o que é esse primogênito que ficou vivo, né, na casa que havia a marca do sangue, né? Sim. Isso é muito importante de nós entendermos. Não vamos falar hoje, mas deixar para o próximo episódio para que você possa viver essa experiência, né, esses dois últimos sinais. Mas para nós encerrarmos aqui, pastor Roberto, o texto em Êxodo, no capítulo 10, no verso 26, até uma palavra aqui final para todos nós, né? Diz assim: e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. É interessante essa expressão, né? Nenhuma unha ficará, sim, porque são o detalhe e a preocupação de Deus de nada ficar no Egito, né? Quando ele menciona aqui nenhuma unha, porque o corpo vai ser tirado. O Senhor vai arrebatar uma igreja. E qual que é a nossa certeza e a nossa esperança? Porque nós fazemos parte do corpo. Nós podemos ser o menor, o mais insignificante, mas fazemos parte do corpo. É interessante isso, né? Você que nos assiste hoje, você pode, né, ter começado a assistir esse episódio dizendo assim: será que Deus, ele se importa comigo, né? Você pode ter começado a assistir esse episódio pensando que você é como se fosse uma unha, né? Um detalhe, né? Mas Deus, ele se preocupa com a sua vida, e o desejo de Deus é que você também seja retirado desse mundo e viva uma eternidade com o Senhor. Nós estamos encerrando o nosso episódio, né? Queremos deixar aqui o convite para que você possa assistir não só o programa Cronologia Bíblica, mas todos os conteúdos da TV Manaim. Viva essa experiência, você, a sua família, compartilhe o link e nós te aguardamos no próximo episódio. A todos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Roberto. Paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor a todos os irmãos.